Nós estamos morando no interior da Inglaterra e pelos próximos 30 dias vamos viver em uma casa com mais de 800 anos de história e não estamos gastando nada para isso. Nós estamos aqui em um vilarejo de mais ou menos 2.000 habitantes, banhado pelo rio mais importante da Inglaterra e moldado pelo período medieval. Nesse vídeo você vai acompanhar a nossa rotina aqui e conhecer mais sobre a joia escondida do Reino Unido. Bom dia, pessoal! Estamos aqui hoje em Sutton Courtenay, no interior da Inglaterra. Acabamos de acordar. Bom dia, gente! Bora se preparar para a gente começar nosso dia. Já passando no protetor solar, porque está fazendo uns calores aqui absurdos, históricos. Pegamos o calor mais forte da Inglaterra, da história. Nunca teve um mês de maio tão quente como que tá tendo agora. O bom é que a gente tá fazendo um voluntariado, então a gente trabalha um pouquinho, tem bastante tempo para aproveitar e tem um riozinho aqui perto pra gente poder se refrescar bastante também, né? Isso aí. Agora a gente vai lá tomar o nosso café da manhã, se preparar e a gente vai levar vocês com a gente. In the quiet of the night, when the world's asleep, dive into the depths of thoughts so vast and deep. Questions swirl like galaxies, mysteries untold. Nós estamos em um voluntariado e aqui no nosso voluntariado a gente tem, além da hospedagem inclusa, todas as nossas refeições. Então aqui no café da manhã a gente pode entrar na cozinha e escolher o que a gente quer para o nosso café. In the chambers of my mind, secrets unfold. Antes da gente começar as nossas tarefas do dia, a gente tem o tempo para sentar e tomar um café. Na cozinha a gente tem tudo disponível para fazer o nosso café da manhã, a gente pode comer tudo que tem ali, frutas, cereais, fazer o nosso café. E daí assim a gente já se prepara para começar a nossa rotina de tarefas aqui no voluntariado. Nosso maior desafio nesse começo foi porque aqui todo mundo é vegetariano, então a nossa dieta ela tem que ser estritamente vegetariana enquanto a gente tá aqui. Terminamos o nosso café da manhã, agora é hora de começar nossas funções do dia. E a minha primeira tarefa de hoje é arrumar a guest house, que é essa casa de visitas aqui, né? Porque nós vamos ter na segunda-feira um retiro de escrita. Então vão ficar 9 pessoas hospedadas aqui, então vocês vão me acompanhar agora fazendo essa tarefinha. Forma que eles encontraram de manter esse local é fazendo esses retiros. Como é uma casa muito grande e tem essa outra casa anexa ao lado, então eles alugam, né, aqui o espaço para acontecer alguns retiros. São principalmente retiros de escrita, retiros espirituais,
Tem também algumas palestras. Agora a gente finalizou nossas tarefas de hoje e vamos contar um pouco a história dessa casa para vocês e mostrar ela também. Esse é o Great Hall, ou o salão principal dessa casa, e é o lugar com mais detalhes que a gente já viu por aqui. Com mais de 800 anos de história, a de Abbey nunca foi uma abadia de verdade. Na era medieval, ela foi uma reitoria marcada por disputas de terras e intrigas feudais no século XIII. No início do século XX, o local virou a casa do Coronel Good, um veterano de guerra que chocou a região ao cobrir as paredes do grande salão com cabeças de zebras e animais exóticos. A grande virada aconteceu em 1958, quando o jornalista David Astor comprou a propriedade e a transformou em um refúgio humanitário para acolher crianças sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 80, o prédio em ruínas foi salvo por voluntários liderados por um sociólogo judeu e um bispo pacifista, dando origem à comunidade espiritual e sem dogmas que pulsa aqui até hoje. Aqui no Great Hall tem também um piano, para quem sabe, quem gosta de tocar. Vou tocar um pouquinho para vocês agora. Opa, errei. Bem-vindos à biblioteca! Essa biblioteca não é uma biblioteca qualquer, porque aqui, além de ter um acervo enorme de livros muito voltados para a parte espiritual, também é um lugar de meditação todas as quartas-feiras. E já que entramos nesse assunto espiritual, além de toda a história que a de Abbey já tinha, em outubro de 1973, o Dalai Lama visitou essa casa por conta de uma audiência de tibetanos exilados em busca de abrigo aqui no Reino Unido. E a visita do Dalai Lama aqui consolidou os temas como refúgio, lar e generosidade que fazem parte da história da de Abbey hoje. Essa casa aqui, além dela ter mais de 800 anos, ela também é considerada um patrimônio histórico e por isso ela é totalmente preservada. Aqui a gente tem uma parte onde a gente consegue ver os materiais que foram usados na época para construir essa casa. E a forma como eles usavam então para construir não só essa, mas a maior parte das casas. Além de madeira, era usado barro, pedras, também um pouco de palha para dar um pouco desse reforço que a parede necessitava. Então é uma coisa bem legal que a gente consegue ver passando aí pela casa no dia a dia. A parte mais antiga da casa. Essa é a parte que tem 800 anos. Essa casa ela foi construída por partes e essa aqui é a que tem a data mais antiga de construção. Como a gente pode ver pelas madeiras e pelo formato como ela foi construída. Aqui no vilarejo que a gente tá, que é Sutton Courtenay, ele faz parte de Oxfordshire, que é como se fosse o condado de Oxford. E é um lugar com muitos pontos históricos, como por exemplo essa igreja, que também é nível 1 de tombamento, ou seja, ela é um dos patrimônios mais preservados, com mais alto nível de preservação,
que tem no Reino Unido. Aqui existe uma classificação chamada Listed Building, que seria como o tombamento histórico. Ela serve para proteger prédios que têm importância arquitetônica ou histórica, e esses prédios são divididos em 3 categorias principais. No topo está a Grade 1, que é a categoria mais rara e mais protegida. Ela é dada para construções consideradas de interesse excepcional. Para vocês terem uma ideia, só uma pequena parte dos prédios tombados na Inglaterra recebe essa classificação. Para fins de comparação, uma grande construção daqui que também é Grade 1 é o Palácio de Buckingham. Essa igreja é uma igreja medieval e, assim como praticamente todo o Reino Unido, ao redor dela tem lápides e então é usado como um cemitério. O que poderia ter de tão interessante no meio de um monte de túmulo, no meio de um cemitério, né? E, na verdade, é esse túmulo aqui. Se vocês observarem, ele é diferente de praticamente todos, porque tem cerveja, tem moeda, tem um monte de coisa aí que o pessoal deixa. E talvez vocês não vão reconhecer quem seja essa pessoa pelo nome, porque esse é o nome real dele, mas na verdade esse é o autor George Orwell, que escreveu A Revolução dos Bichos, escreveu também o 1964, e ele nunca morou aqui, mas ele veio parar aqui porque quando ele faleceu, ele não tinha onde ser enterrado, ele morava em Londres e tinha um amigo dele muito importante que morava aqui, então esse amigo cedeu um espaço e fizeram o funeral dele aqui em Sutton Courtenay, onde ele jaz até hoje. E bem pertinho da igreja tem um outro ponto considerado histórico aqui. Ele é talvez um pouco menos importante do que a The Abbey e a igreja, porque ele tem o nível de tombamento 2, mas não deixa de ser importante e histórico, que é esse bar aqui, o The George. Essa região é uma região que ela é perto o suficiente de Londres, mas estrategicamente escondida, por ser uma vila tão pequena. Então esse é o lugar onde a elite intelectual e política de Londres buscou refúgio para tomar algumas decisões muito importantes longe dos tabloides. Herbert Henry, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido durante 1908 a 1916, comprou uma casa aqui em Sutton Courtenay, que é essa casa aqui atrás. Diz a lenda que ele usava a paz de Sutton Courtenay para planejar as estratégias de guerra da Primeira Guerra Mundial. Ao contrário de quase todos os outros grandes políticos da época que escolhiam ser enterrados em Londres, Herbert quis ser enterrado aqui em Sutton Courtenay. Então ele também está naquele cemitério junto com George Orwell, porque ele gostava tanto daqui que ele quis descansar eternamente aqui nesse lugar. Só queria dizer que até mesmo o que não é considerado histórico e tão antigo assim, é antigo e é bonito. Dá uma olhada só. Outra coisa que eu fiquei sabendo também aqui dessa cidade de Sutton Courtenay é que o Tim Burton tem uma casa aqui e provavelmente ele vem passar alguns dias do seu ano aqui. Não tenho certeza qual é a casa, tentei perguntar, ninguém soube me dizer, mas me falaram que muito provavelmente é essa casa aqui. Mas afinal, como é que a gente veio parar aqui? Como a gente já disse, a gente está fazendo um voluntariado através do Woodpeckers, onde a gente troca um pouco de trabalho cuidando dessa casa em troca de alimentação e moradia. E é dessa forma que a gente consegue aproveitar a nossa viagem e realizar esse sonho de viajar o mundo inteiro. Essa é uma forma que a gente encontrou de fazer essa viagem se conectando com pessoas, que é o que a gente mais deseja durante a nossa viagem. Conhecer as culturas e se conectar com pessoas do mundo inteiro. E essa tem sido uma forma maravilhosa de fazer isso, já que dentro do mesmo lugar a gente pode encontrar pessoas do mundo inteiro.